tá? Então, todo mundo aí, né, por favor, coloque para mim, tá? Se está de acordo com a gravação. Então, coloquem aí, ok, de acordo, tá bom? Lá no chat. De acordo, pessoal? É só escrever aqui no chat, de acordo. Ou ok. Beleza. Então, vou lá para a apresentação. Então tá, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de sistemas de criação, tá? Vocês vão ver que para a gente criar galinha, diferente de frango de corte, que é tudo criação em piso, a gente vai ter diferentes tipos de sistemas que a gente pode utilizar. Para a gente primeiro entender de sistemas de criação, a gente precisa compreender quais são as fases de criação de uma galinha de postura. A galinha de postura, diferente do frango de corte, ela tem uma vida muito mais longa, tá? Então, o frango de corte deu 7 semanas, 42 dias, ele já está pesando praticamente 3 quilos, né? E esse animal já está pronto para o abate. Diferente da galinha de postura, que o nosso produto é o ovo. E ela só vai começar a botar ovo quando ela estiver atingido, né, a puberdade para a vida adulta. Então, isso demora bem mais. Então, nós vamos ter as fases que nós consideramos como fase de cria, que é a fase da primeira até a sexta semana, que é a fase que a gente chama esse animal de pintinha. Nós vamos ter a fase de recria, tá? Que é a fase que nós chamamos esse animal de franga. A fase de cria, gente, ela vai da primeira até a sexta semana de vida, tá? E aí a gente pode conhecer esse animal como pintinha ou como pintainha, também é um termo correto, tá? Na fase de recria, vai da 7ª semana até a 16ª semana de vida desse animal. E aí nós temos franguinhas, tá? Na fase de postura, vai da 70ª semana até 72 semanas. Hoje em dia já tem produtor levando galinha até 100 semanas. Nós vamos discutir isso depois, quando a gente estiver falando, né, de curvas de produção, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. E a gente pode ou não ter um segundo ciclo, que é um ciclo opcional. O que quer dizer isso opcional? O produtor pode ou não fazer esse segundo ciclo, tá? Então, esse segundo ciclo, ele só vai acontecer quando a galinha já estiver lá no final do primeiro ciclo de produção. Nós poderemos fazer um processo que nós chamamos de muda forçada, que mais para frente eu vou explicar para vocês como é que a gente faz. E aí nós temos um segundo ciclo de produção que pode durar da 76ª semana até a 112ª semana, tá? Então, essas seriam as fases de criação. Como vocês podem ver, bem diferente de um frango de corte, né? Enquanto um frango de corte, ele dura apenas 7 semanas, né? Numa galinha de postura, ter, né, períodos de criação que vão além de 100 semanas. Então, para eu poder ter esse animal que eu crio além de 100 semanas, eu tenho que ter uma genética diferente do frango de corte. Então, a gente não usa o mesmo material genético do corte. Eu vou ter um material genético específico para a galinha de postura e eu vou ter um material genético específico para o frango de corte. Na nossa segunda etapa da aula, eu vou falar a respeito disso, tá? Durante essas fases, gente, eu posso fazer a criação das pintainhas e frangas de diferentes formas, tá? Hoje em dia, no Brasil, mais de 90% das galinhas de postura, né, postura para consumo de ovos, elas são criadas, tá, em sistema de gaiola, tá? Então, a maioria das galinhas em postura, elas são criadas em gaiola. Só que ela vai para a gaiola quando ela está entrando no sistema de produção, que é entre a 16ª e 17ª semana. E antes disso, que é a fase de cria e recria, eu posso criar ela de diferentes formas. Que formas seriam essas? Tá? Então, até a fase de recria, eu posso fazer a criação dessa galinha no piso. Como assim, professora, no piso? Igualzinho a gente faz com frango de corte, tá? Da mesma forma que eu ensinei vocês, piso, cama, né, faz círculo de proteção para receber, né,
comedouro e bebedouro intercalado, tá? Porém, esse tipo de manejo até o final da fase da recria para galinha de postura é mais utilizado em granja pequena e pouco tecnificada. Por quê? Esse tipo de manejo para postura, gente, ele leva a uma grande desuniformidade do lote. Por que que isso acontece? Porque quando você cria todo mundo no piso, você aumenta, né, as reações de competição entre os animais. Então, eles competem muito por espaço, eles competem por comedouro, eles competem por bebedouro. E isso acaba gerando uma hierarquia dentro do lote, né? Ou seja, aqueles mais fortes vão dominar, os mais fracos vão ser dominados. E, consequentemente, os mais fortes chegam primeiro no comedouro, eles bebem água, né, primeiro, e isso vai desuniformizando cada vez mais o lote, tá? Então, criação em piso na fase de cria e recria não é a melhor opção que a gente tem para galinha de postura. Quando a gente cria em piso, a gente tem que pensar na quantidade de animais que eu vou colocar por metro quadrado, tá? Então, galinha de postura, ela tem um desenvolvimento muito mais lento que o frango de corte. Então, a gente consegue passar, né, nessas primeiras fases da vida dela com a densidade muito grande, ou seja, com muitas aves por metro quadrado. Então, na primeira e segunda semana de vida, a gente consegue trabalhar até com 30, 40 aves por metro quadrado. Na terceira a sexta semana de vida, entre 20 a 30 aves por metro quadrado. E da sétima até a 16ª, entre 12 a 14 aves por metro quadrado. Uma outra forma que eu tenho para fazer a gente cria no piso só na fase da cria, que é até 6 semanas, e quando vai para a recria, eu passo para a gaiola. Porém, não é a mesma gaiola de postura. O produtor que faz isso, ele tem que ter gaiola de postura e ele tem que ter gaiola de recria, que é uma coisa que acaba encarecendo mais o sistema. Porém, é melhor do ponto de vista de desempenho. Quando você faz a criação do piso até na sexta semana, você consegue ter uma maior uniformidade de controle em relação a você fazer toda a cria e recria no piso. Porque a gaiola ela é subdividida em pequenos espaços, né? Então você consegue pegar melhor esse animal para vacinar, você consegue controlar melhor o peso dele, você consegue ter um melhor manejo na debicagem, você pega todo mundo com maior facilidade, você consegue controlar melhor o consumo, né? E com isso você uniformiza o lote, tá? Além disso, a gente consegue otimizar a mão de obra. Quando eu pego a pintainha, né, a partir de 6 semanas e coloco na gaiola de recria, eu consigo fazer com que um único trabalhador ele seja responsável por até 50 mil galinhas. Tá? Então, isso me faz otimizar demais a mão de obra. E aí, as gaiolas de recria, né, elas são gaiolas que têm dimensão por 50 por 50 centímetros de comprimento, largura e comprimento. Gaiola a gente trabalha assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês, pegar a canetinha. Então, vamos supor que eu tenho uma gaiola aqui. A gaiola é isso, ó. Então, eu vou ter gaiolas que têm 50 centímetros de comprimento. Vou desenhar essa canetinha por 50 centímetros de largura. E a altura da gaiola, 38 centímetros, tá? Então, numa gaiola dessa, eu consigo colocar na fase de recria 7 a 8 aves brancas, numa densidade média de 357 aves por centímetro quadrado. Professora, o que é isso, essa densidade média? Tá? Eu não falei para vocês que a gaiola ela mede 50 por 50? Tá? Qual que é a área dessa gaiola? Como que a gente calcula a área, gente? Lembra que eu ensinei lá atrás a área do galpão, que a gente fazia a densidade de aves por metro quadrado dentro do galpão? Como que nós calculamos a área? Josiane, Carlos, quem mais está aí? Como que eu calculo a área, gente? De um quadrado? De um retângulo? Largura versus comprimento,
50 vezes 50 me dá quanto de área? 50 centímetros, né? Horrível a minha letra. Por 50 centímetros, vai me dar quanto de área, gente? Vocês estão aí, gente? 2 metros e 500. Aí, vai me dar 2 metros,5 ou 500. 2.500 centímetros quadrados, não é isso? Isso. 2.500 centímetros. Horrível desenhar assim. Saudade da minha lousa. Centímetros quadrados. Tá? Então, numa galinha dessa de 50 por 50, eu consigo colocar de 7 a 8 aves brancas. Então, se eu pegar os 2.500 centímetros, que é a área da gaiola, né? E dividir por 8 aves brancas, vai me dar quantos centímetros quadrados por ave? Divide aí para mim, gente. 312. 312 centímetros quadrados. Aí. Por ave. E se for por ave marrom? Se eu pegar os 2.500 centímetros, né, e dividir por 7 aves vermelhas, que são as aves marrons de ovos marrons, quanto que me daria a densidade? 357. 357, tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, se eu tivesse essa gaiolinha de 50 por 50, eu conseguiria colocar na fase de recria até 8 aves brancas, numa densidade de 312 aves quadrados, 312 centímetros quadrados por ave, tá? E até 7 vermelhas, numa densidade de 357. Se eu colocar 7 aves brancas, vai dar essa densidade de 357. Se eu colocar 6 vermelhas, vai me dar os 416. Vocês entenderam, gente? Como que calcula essa densidade? Entendi. Então, beleza, eu vou seguir, tá? Então, tá ok, gente. E eu posso criar também a galinha desde o primeiro dia que ela chegar até o final da recria em gaiola, tá? Por que que é bom fazer isso? Primeiro, tem maior controle de uniformidade. Pintainha chegou, a gente já separa em pequenos grupos dentro da gaiola. Então, não tem tanta competição do que todo mundo solto no piso. Segunda forma, é o jeito que a gente mais utiliza no Brasil, tá? Reduz área, porque hoje em dia a gente tem muito galpão que é feito com gaiola sobreposta, depois eu vou mostrar para vocês. O que é isso? Eu tenho galpão que eu tenho 5, 6 linhas de gaiola, uma em cima da outra. Então, numa área pequena, eu consigo colocar muito mais gaiola, né? Então, eu otimizo a área, eu otimizo a utilização de mão de obra, né? Só que tem um porém, para eu poder fazer sistema de cria, pintainha chegou, eu já boto na gaiola, a minha gaiola tem que ter sistema de aquecimento individual. Vocês lembram que as pintainhas, elas precisam de aquecimento, os pintinhos de corte, nos primeiros dias, né? Então, normalmente, nesses sistemas, nós trabalhamos com gaiola de 100 por 80, né? 100 de largura, 80 centímetros de comprimento e 30 de altura, tá? Numa gaiola dessa de 100 por 80, a gente consegue trabalhar até com 40 pintinhas até a 7ª semana, que é o final da fase de cria. Na fase de recria, nós conseguimos trabalhar com até 24 brancas, com 310 centímetros quadrados por ave, que a gente viu como que é que faz esse cálculo lá atrás, e com 22 vermelhas, com 360 centímetros quadrados por ave. Tá? Fase de cria e recria, né? Por que que tem vantagem usar gaiola na fase de cria e recria? Primeiro, a gente trabalha com maior densidade de aves por metro quadrado, né? Eu utilizo não só a parte superficial do piso, mas eu posso utilizar, né, a parte vertical, colocando gaiolas sobrepostas.
A gente tem o maior uso racional das instalações, né? Usa melhor as instalações com isso. Facilita a prática de manejo, né? Você otimiza melhor, é mais fácil você pegar. Você vai pegar para fazer vacina, você abre a gaiolinha, você pega aquele grupo de 20 pintainhas ali, faz a vacina, volta para lá. Se está todo mundo no piso, você tem que ir cercando, e isso vai dificultando as questões de manejo. Permite um maior controle de ração, né? Você vai lá e coloca a ração necessária para aquele grupo, né? E isso faz com que a gente tenha um melhor controle de peso corporal, porque galinha de postura vocês vão ver mais para frente, que é o tema da nossa próxima aula, que uniformidade é essencial. Eu não quero nem galinha muito magra, nem muito pesada, porque em ambos os casos vai prejudicar a postura. Então, a gente faz o controle intenso de peso nas galinhas de postura, tá? Vai ter melhor controle de doenças, né? Porque você subdivide em pequenos grupos e isso reduz a questão de transmissão. E a gente tem menor mortalidade. Se tem menor mortalidade, tem uma maior porcentagem de sobreviventes, que é a viabilidade dentro da avicultura, tá? Na produção, usar gaiola também tem um monte de vantagens. Entre essas vantagens tem que as galinhas, gente, por incrível que pareça, elas produzem mais na gaiola do que no piso, tá? Aí que vem aqueles paradigmas, né, que a gente sempre ouve. Mas se o animal estiver com maior bem-estar, ele vai produzir mais. E muitas pesquisas têm demonstrado o contrário, que normalmente a galinha na gaiola, ela produz mais do que a galinha no piso. E por que isso? Ela gasta menos energia para se movimentar, para fazer, né, outras atividades e, consequentemente, sobra mais energia disponível para a produção. Vai facilitar a coleta de ovo, porque a gaiola de postura, ela é uma gaiola que é inclinada. À medida que a galinha bota, o ovo rola e já sai do contato dela. Então, ele fica numa bandeja de coleta. É só você passar e ir coletando, tá? Tem ovo mais limpo e ovo mais higiênico, porque o ovo não fica com contato com a galinha, então ele suja menos. O lote é mais uniforme, né? Elas têm mais padrão de tamanho, que é importantíssimo na hora da postura, e evita um processo que a gente chama de ovofagia, tá? O que é o ovofagia? Ovo, né? O próprio nome, como o próprio nome diz, ovo, fagia, fagus, tá? É um termo que indica comer. E tem muita galinha que desenvolve esse comportamento de bicar ovo, né? Então, quando você está na gaiola, como ela bota e o ovo rola e sai do contato dela, ela não consegue picar o ovo. Então, isso evita também a questão da ovofagia. Então, tem inúmeras vantagens com a questão do uso de gaiolas do ponto de vista, né, de criação, de manejo e do ponto de vista de produção. Então, é por isso que hoje em dia, gente, no Brasil, mais de 90% dos produtores de galinha de postura trabalham com a criação de galinhas em gaiola, tá? Frango de corte, a gente vem na cabeça que é animal criado em piso. Galinha de postura no Brasil, animal criado em gaiola, tá? Então, aqui, só para vocês terem noção, seriam essas gaiolas de cria e recria. Então, aqui está uma gaiola de cria, tá? Lembra que eu falei para vocês que ela precisa ter um sistema de aquecimento individual? Então, aqui, ó, ela é aquecida com lâmpada. Aqui no fundo, ó, deixa eu pegar o laser, que é melhor para vocês verem. Aqui no fundo, ó, tem um sistema de lâmpada. Há uma gaiola adaptada para a pintainha. Então, vocês podem observar que os espaços, né, entre as ripas, ele é pequeno, para a pintainha não sair. Para a pintainha botar a cabeça para poder consumir, tem um espaço delimitado, porque se eu não deixar esse espaço, ela escapa por baixo e vai acabar escapando pelo galpão. Então, são gaiolas específicas para a fase de cria e recria. Essa gaiola aqui, que eu mostrei para vocês, é uma gaiola que mede 60 centímetros de comprimento por 58 centímetros de profundidade. Tá? Então, ela tem uma área de 3.480 centímetros quadrados, que é 60 vezes 58. Tá? E uma lotação de 20 aves por gaiola, né, na fase de cria, e 10 aves por gaiola na fase de recria. Tá? Tentando garantir pelo menos 348 centímetros quadrados por ave. Isso daqui, gente, é um galpão de produção. Então, lembra que eu falei para vocês? Isso daqui é um galpão de produção moderno.
Hoje em dia, a gente trabalha com galpões com gaiolas sobrepostas. Então, olha esse galpão, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de gaiola, tá? Uma em cima da outra. Agora, para eu trabalhar com galpão de gaiola sobreposta, eu tenho que ter um galpão automatizado. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que o abastecimento de ração vai ser de forma automatizada, a coleta discreta de forma automatizada, a coleta de ovo de forma automatizada, porque senão dificulta demais, né, para a pessoa vir coletar ovo aqui em cima. Tá? Mas isso já é realidade no Brasil, né? Muitos produtores, né, com maior número de galinhas, eles têm trabalhado com galpões altamente tecnificados, tá? Esse galpão aqui é um modelo da Artabas, é uma marca comercial, tá? Cada gaiola mede 63 por 60. Então, 63 vezes 60, tá? Dá uma área de 3.780 centímetros quadrados de gaiola. Dentro dessa gaiola, o produtor consegue colocar até 10 galinhas, tá? Então, 3.780 dividido por 10 vai me dar uma quantidade de 378 centímetros quadrados por ave. Tá? Então, essa é a densidade dessas gaiolas da Artabas. Ok até aqui, gente? Vocês estão aí? Ok. Então, tá bom. Aqui, ó, eu trouxe só para vocês verem de pertinho o que é uma criação de galinha de postura hoje em dia no Brasil, tá? Então, isso daqui é uma gaiola. Esse é o espaço de uma gaiola. A gaiola inclinada, vocês estão vendo, ó, gente, que a galinha bota o ovo para tudo aqui nessa bandeja, tá? Porque ela inclina. Conforme a galinha bota, o ovo desce pela ripa e ele gira, tem um girando aqui, como vocês podem observar, ó, e vai parar nessa bandeja. Então, o sistema de abastecimento de ração, ele vem automatizado. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês como que é feito isso. Dentro de uma gaiola dessa, olha aqui, vamos contar só para a gente ter noção, ó. Eu tenho uma, eu tenho duas, aqui eu tenho uma cabeça, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 galinhas, tá? Dentro de uma gaiolinha dessa daqui, ó. Então, vocês podem observar que se 3 galinhas chegam para comer, as outras têm que ficar lá atrás. Se 2 galinhas deitam, as outras têm que ficar de pé, porque não tem espaço suficiente para isso, tá? Então, gente, hoje em dia se questiona muito a questão do bem-estar com que as galinhas de postura estão sendo criadas. Então, hoje em dia a gente tem tentado lançar mão de alternativas para que a gente possa dar maior bem-estar para esse animal, para que ele possa desempenhar melhor, né, os seus comportamentos naturais. Então, aqui vem um tipo de gaiola que chama gaiola enriquecida. Esse tipo de gaiola que foi muito usado na Europa, tá, desde 2002, tá? Porque lá na Europa, a gente, desde 2012, não se cria gaiola mais desse jeito que a gente cria no Brasil. Tá? Então, por uma exigência de bem-estar, eles foram modificando o sistema. Então, inicialmente, eles começaram a trabalhar com essas gaiolas aqui, que chamam de gaiolas enriquecidas. Qual que é a diferença dessa gaiola para essa? Primeiro, a densidade que se cria a ave. Então, aqui, ó, a gente trabalha com densidade aproximadamente, a densidade média, não tem legislação para isso, aqui no Brasil. Mas a densidade média brasileira gira em torno de 350. Tá? Centímetros quadrados por ave. A densidade de uma gaiola enriquecida é de 750 centímetros quadrados por ave, ou seja, mais que o dobro. Então, ela tem bem mais espaço, conforme vocês podem observar. Segunda coisa, esse tipo de gaiola aqui, ó, tem puleiro, tá vendo que ela tá empoleirada? Né? Que é um comportamento natural da galinha. Tem área de ninho, essa área escura aqui que vocês estão vendo é o ninho. Então, ela entra, vocês podem ver que não tem ovo aqui, ó. Os ovos estão todos concentrados aqui, porque é uma questão instintiva da galinha de entrar dentro do ninho, botar, né, e depois sair. Ela faz isso para tentar proteger a cria. Ela normalmente procura lugar mais escuros. Vocês podem ver que quem tem roça que é assim que acontece,
né? Os ninhos, elas sempre tentam esconder os ninhos, né? Então, elas vão para lugares mais escuros, para lugares mais escondidos. Então, elas botam, como é uma gaiola, ela também é inclinada, o ovo rola e para aqui nessa bandeja, tá? Então, isso daqui é uma gaiola tentando trazer maior bem-estar para as galinhas, mas é também um sistema mais caro do que esse sistema aqui, né? E ovo, hoje em dia, no país é muito barato. Então, a gente quase não vê produção em gaiola enriquecida, né? Então, aqui um outro Doutora, modelo de gaiola enriquecida. Oi? a quantidade de galinha, tanto no sistema brasileiro quanto no sistema da Europa, é a mesma? O que muda é Não, só o tamanho? não é, tá? Hoje em dia, na Europa, inclusive, nem a gaiola enriquecida eles já não estão usando mais. Lá na Europa, eles usaram muito essa gaiola enriquecida aqui, ó, no momento de transição. O que foi essa transição? Em 2002, né, eles definiram, né, junto com as exigências da população, que eles não queriam mais causar sofrimento para as galinhas para a produção de ovos. Então, o que eles fizeram em 2002? Eles deram 10 anos para que os produtores pudessem se adaptar a essa nova realidade, entendeu? Então, de 2002 até 2012, eles permitiam o uso de gaiola enriquecida, que era uma gaiola que dava maior bem-estar. A partir de 2012, na Europa, é vedado, é proibido a utilização de gaiolas para a criação de galinhas de postura, que aí é onde vai vir os outros sistemas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Respondi, Carlos? Certinho, respondeu sim. Então tá ok. Tá? Então, assim, na Europa, eles usaram essas gaiolas aqui no momento de transição, tá? Depois, lá na Europa, né, desde 2012, é obrigatório criar galinha em piso, tá? E aí a gente tem diferentes sistemas para criar, mas o piso é obrigatório, tá bom? Nessas gaiolas, gente, né? A gente vai ter o puleiro, aqui eu botei uma vazia para vocês verem, ó. Então é isso daqui, ela tem área de puleiro, né? Ela vai ter área de ninho, que nessa daqui é essa parte mais alaranjada. Aqui, ó, na frente da gaiola, onde a galinha vai chegar no comedouro, tem fita abrasiva. O que é isso, essa fita abrasiva? É uma lixa. Então, toda vez que ela chegar no comedouro, ela tem que pisar na lixa, tá? E por que isso é importante? Que a galinha, gente, ela entra no sistema de produção com 17 semanas. Ela vai sair com 80 semanas. Então, ela fica, né, mais de um ano dentro da gaiola. A unha dela cresce. E o piso é ripado. Então, vocês imaginam um animal pisando num piso ripado com uma unha grande. Essa unha quebra, causa sofrimento, né? Então, eles colocam uma fita abrasiva, né, para a hora que o animal chegar, essa fita já vai lixando a unha. Então, ela vai ficando com a unha lixada, né, e, consequentemente, evita esse processo de dor, tá? Então, tem área para banho de areia, tem área para ninho, né? São gaiolas completamente modificadas daquilo que a gente vê nas nossas gaiolas brasileiras, tá? E aí, gente, né, a gente vem discutindo um pouquinho ali atrás, né, que gaiola, do ponto de vista produtivo, ela é excelente, né? Diminui ovofagia, evita a quebra de ovo, né? Ela evita a contaminação do ovo, a galinha produz mais, mas do ponto de vista de bem-estar, ela é péssima, né? Do jeito que a gente cria a galinha aqui no Brasil, né? Mais de 90% dos produtores brasileiros criam, prejudica muito o bem-estar das aves. Ela não tem espaço para movimentação, ela não empolera, ela não toma banho de areia, né? Ela não cisca. Então, assim, do ponto de vista de comportamento natural da galinha, a gente corta isso dela. Ela não tem, né? Então, prejudica muito o bem-estar das aves. Então, nos últimos anos, tem se falado muito em implantação de sistemas alternativos de criação. E agora eu vou mostrar para vocês quais são esses sistemas alternativos, quais são as alternativas que a gente tem ao uso de gaiolas, e quais as vantagens e desvantagens desses sistemas, tá? Então, uma das alternativas que nós temos para a utilização da gaiola é um sistema que a gente chama de cage-free, tá? O cage-free é o que a gente tinha aqui no IF, tá?
Então, antigamente, aqui no IF, a gente trabalhava com um sistema de produção de galinha em gaiola. Nossas gaiolas já estavam velhas, enferrujadas, precisando de troca. Então, assim, quando foi para poder fazer essa troca, eu decidi que eu não ia colocar gaiola, já que a gente está vindo, né? É uma coisa nova no Brasil, mas que muitas empresas já estão exigindo. Por exemplo, BRF, Vicbold, Girafas, McDonald's, já não compram mais aqui no Brasil ovos que são criados, que são advindos de galinhas criadas em gaiolas. Eles já estão exigindo ovos de galinhas produzidos com bem-estar. Na verdade, é uma tendência mundial, né? Então, como são multinacionais, elas estão indo nessa onda da tendência mundial. Então, a produção, né, alternativa aqui no Brasil ainda é 10% só da produção total, tá? Mas já está começando. Como que funciona um sistema cage-free? Como o próprio nome diz, cage é gaiola. Free, livre. É um animal livre de gaiola. Diga. Só uma dúvida aqui antes de a senhora entrar nesse assunto. O fato de a gente proporcionar esse bem-estar para as galinhas vai gerar um produto final mais caro ou vai ter preço? Vai sim. O produto final é mais caro, Carlos. Tanto que lá na Europa, quando eles fizeram a mudança, a transição do sistema de produção de gaiola para o sistema de produção alternativo, que entra o cage free, free range, lá eles não falam muito em caipira, mas orgânico, né? O custo de produção de ovos aumentou em 300%. Realmente aumenta o custo de produção. Por quê, Carlos? Primeiro, como vocês viram ali, aqueles galpões, quando a gente fala em gaiola, a gente usa a área horizontal do galpão e a gente usa a área vertical. Então, eu trabalho com muita mais densidade. Muito mais densidade dentro do galpão. Então, com isso, eu já reduzo o meu custo com instalação, né? Segundo, a galinha dentro da gaiola, ela se movimenta menos. Então, a exigência em energia e nutrientes que ela tem é menor. Então, ela come menos. Entendeu? Então, a conversão alimentar dela também é melhor. Quando a gente passa para esses outros sistemas, né, você aumenta o custo com instalação, você aumenta o custo com alimentação, e ainda tem um porém, você tem maior perda de ovos, porque tem muito ovo que a galinha não bota no ninho, então pode acontecer bicagem de ovo, pode acontecer que o ovo fique muito sujo, que ele não possa ir para consumo. Entendeu? Que ele trinque, quando ela não bota no ninho, ela bota em qualquer local, né? A gente tem alternativas de manejo para tentar fazer com que ela bote mais no ninho. Por exemplo, tentar trabalhar com material de cama diferente na cama e no ninho para poder atrair ela para o ninho, colocar o ninho num lugar mais escuro para poder atrair ela, mas mesmo assim ainda tem muito ovo de cama. Então isso acaba encarecendo o sistema sim. O ovo criado em sistemas alternativos é mais caro. E a gente percebe isso quando a gente vai no mercado, tá? Por exemplo, aqui em Rio Verde, nós temos ovos que chegam lá da Granja Campo Verde, lá em Campo Verde, no Mato Grosso. Não sei se vocês já perceberam, não é todo lugar que tem, não. Mas esses tempos atrás eu vi lá na gôndola do supermercado do Campeão, tá? Então, enquanto naquela época, eu até cheguei a tirar foto, agora eu nem sei que eu quase não tenho ido em mercado, quem vai mais é meu esposo. Mas, naquela época, enquanto uma dúzia de ovos comuns estava custando em torno de R$4, 10 ovos das galinhas criadas em sistema cage free estava custando R$7,50. Só para vocês terem noção. Então, realmente encarece. Tá bom? Então tá, pessoal. Como que é feito, né? O sistema cage free, como a gente disse, né, a galinha é criada solta dentro do galpão. Ela não tem acesso à área de pastejo, tá? Só que assim, eu tiro ela da gaiola, crio ela no piso como se fosse um frango de corte, ou em cama, comedouro, bebedouro, né? E aí lá naquele piso, eu vou dar área de puleiro para ela e vou dar área de ninho. Lembrando que tem densidades que a gente tem que respeitar. E é essas densidades que vocês vão precisar para o planejamento de vocês, que é a primeira atividade. Eu peço para vocês planejarem um sistema dentro de uma produção intensiva e dentro
né, de um sistema cage-free. Então, na primeira fase de criação dos animais, né, que é a partir de 4 semanas, que ela já vai saindo da cria para recria, a gente já coloca puleiro. Nessa fase que ela ainda é pequenininha, a gente tem que garantir pelo menos 7,5 centímetros de puleiro para cada ave. O que é isso? Eu tenho lá meus pauzinhos do puleiro, tem um puleiro vertical, né? Então, para cada ave, eu tenho que garantir pelo menos 7,5 centímetros de puleiro. Se eu tenho 100 aves dentro do galpão, eu vou ter que garantir 75 centímetros, não, 750 centímetros de puleiro, subdividido em cada pauzinho. Vocês entenderam, gente? Ou não? Sim, Eu entendi. Se alguém não entendeu, me fala que eu repito de novo. Tá? Porque vocês vão precisar fazer isso de novo. Problema do sistema cage-free, tá? Pode haver canibalismo. Por quê, gente? As normas de bem-estar proíbem debicar esses animais. Animal de gaiola, a gente não cria sem debicar. Mas no cage-free, é proibido debicar. O que eles permitem? Só fazer uma para de bico, depois eu vou explicar para vocês no outro momento da aula, né, quais são os níveis, as intensidades de debicagem. Mas no cage-free, ele só permite fazer a para, cortar a pontinha do bico antes dos 10 dias de idade. Quando você não corta o bico, aumenta muito as reações de antagonismo, de briga entre os animais. Tá? Então, a galinha com o bico intacto, ela tende a bicar a outra. Canibalismo, ela bica tanto a outra que chega a ferir, sabe? Então, começa a sair sangue. E quando elas veem aquele sangue saindo, aí que elas bicam mais, podendo levar o animal à morte. Até mesmo só tiragem de penas. Então, vou dar um exemplo para vocês da nossa experiência que a gente fez aqui no IF. Então, a gente saiu de gaiola e foi criar cage-free. E aí, tentando respeitar todas as normas, eu falei, eu não vou debicar animais. Não debicamos. Chegou num determinado período da vida, elas já estavam adultas, já estavam produzindo. Eu comecei a observar que tinha muita bicagem de pena. Não chegou a dar canibalismo. Mas algumas galinhas ficavam com o dorso pelado, que elas iam lá e bicavam as penas umas das outras. Tá? Então, assim, na minha experiência, para o próximo lote, eu faria uma debicagem leve. Uma para de bico antes dos 10 dias para tentar evitar esse risco do canibalismo, tá? E o que é o canibalismo, gente? O canibalismo, né, é um problema aí multifatorial, tá? Vários fatores podem causar. Desde uma densidade inadequada, você trabalhar com muito animal por metro quadrado, faltou ração, faltou água, temperatura muito alta, temperatura muito fria. Então, assim, qualquer coisa de anormal que esteja acontecendo dentro do seu sistema pode estressar o animal e levar ao canibalismo. E se ele está com o bico intacto, isso, né, acaba exacerbando a reação de canibalismo. Então, assim, é por isso que dentro da criação em gaiola, o animal tem pouco espaço, né, que ele não desenvolve comportamento natural, não tem como criar sem debicar, tá? O que não pode acontecer dentro do sistema cage-free, né? Não pode usar ingrediente de origem animal na ração, por exemplo, farinha de carne e ossos, farinha de vísceras, nada disso pode usar para formular a ração, tá? Não pode usar antibiótico preventivo. Eu expliquei isso para vocês lá na nossa primeira aula, que eu trouxe os textos. Eu falava, gente, usa antibiótico? Usa, mas era um antibiótico com dose baixa, para prevenir doenças do trato gastrointestinal. Dentro desse sistema não pode usar, né? E não pode usar promotor de crescimento, que é esse antibiótico em dose baixa, nem coccidiostático. O que é um coccidiostático? Coccidiose é uma doença do intestino das aves causada por um protozoário, que chama Eiméria, tá? Então, e que é muito comum em sistema de piso, porque a ave, ela come o piso e o ovo da Eiméria fica no piso. Então, para evitar a coccidiose, a gente coloca uma substância na ração que chama coccidiostático, tá? Que evita o desenvolvimento da Eiméria no intestino. Dentro desses sistemas não pode usar, tá? Tem que ter ninho, porque eu tô falando de galinha de postura, tá? Mas quanto de ninho? A gente
não precisa ter um ninho individual para cada galinha. Nós trabalhamos dentro dos sistemas alternativos com uma boca de ninho para cada 5 galinhas, tá? Porque eu não quero que ela fique deitada dentro do ninho, não. Meu objetivo é só que ela entre no ninho, bote o ovo e saia, tá? Porque se ela ficar deitada ali dentro, ela vai entrar em choco. E se ela entrar em choco, ela para de botar, e eu não quero isso. Por isso que dentro desses sistemas, a gente tem que fazer coleta de ovos, no mínimo, 3 vezes por dia. Porque se o ovo ficar no ninho, ela vai deitar e vai entrar em choco, tá? E eu não quero que isso aconteça. Então, a gente trabalha com uma boca de ninho para cada 5 galinhas e coleta os ovos maior vezes de número por dia. Ah, se for ninho coletivo, o que é ninho coletivo? A gente bota várias bocas de ninho, às vezes até em 2 andares, tá? A gente tem que garantir pelo menos 0,8 metros quadrados de espaço de ninho para cada 100 galinhas, tá? Aí, gente, a galinha já em postura, a quantidade de puleiro que eu tenho que deixar para ela é 15 centímetros para cada ave, tá? Se eu tenho, né, 100 galinhas dentro do galpão, eu tenho que garantir pelo menos 1.500 centímetros de ninho para 100 galinhas, né? Então, se eu vou fazer ninhos, né, de 50 centímetros de largura, 1.500 dividido por 50, né, eu tenho que ter pelo menos 30 pauzinhos, né, de 50 centímetros cada um, para as minhas 100 galinhas. Ok, pessoal? Até aqui, ó. Posso seguir? Sim? Não? Pode prosseguir, professor, estamos entendendo aqui. Beleza. Eu só estou perguntando, viu, para eu não ficar aí igual fiquei da outra vez, 15 minutos falando sozinha. Então, aqui, gente, isso é cage free, tá? Então, aqui está o galpão, ela fica dentro do galpão, solta dentro do galpão. Aqui eu tenho minha área de puleiro, para poder deixar ela desempenhar comportamento natural. Eu posso trabalhar só assim, aqui é a área de ninho, ó, aqui atrás. Deixa eu, cadê meu laser? Aqui. Aqui atrás é a área de ninho, ó, tá? Aqui, gente, a gente trabalha, são 2 tipos, aqui eu trabalho só com piso, né, na horizontal, aqui eu tenho o piso na horizontal e tenho mais um piso ripado. Isso daqui eu consigo, quando eu coloco esse piso ripado aqui, que é o aumento, né, a área para galinha, eu consigo até colocar mais galinha por metro quadrado. Depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, aqui, sistema cage free, né? Se eu for trabalhar com galpões em piso único, que é esse daqui que eu mostrei para vocês, piso único, não tem esse pisinho ripado aqui. Eu posso trabalhar com uma densidade de 7,1 ave por metro quadrado. Vocês vão precisar disso depois lá na atividade de vocês, do cage free, né? Se eu trabalho com 7,1 ave em 1 metro quadrado, né, vai ser a continha que vocês vão fazer lá depois. Só vou dar um exemplinho aqui, né? Se é 7, cadê a caneta? Se é 7,1 ave em 1 metro quadrado, ai, gente, que horrível, deixa eu apagar isso. Fazer ali em cima. Isso. Eu acho que se eu fizer com o dedo é melhor do que fizer aqui. Vamos ver. Não risca. Volta, professora. Aí. Vamos ver se eu vou conseguir riscar aqui. Consegui. Mas é uma regrinha de 3. É isso daqui, ó. Se eu fizer 7,1 aves em 1 metro quadrado, essa é a continha que vocês vão fazer depois, tá? Em 1 metro quadrado, e se eu tenho, vou dar um exemplo aqui de 100, tá? E se eu tenho 100 aves, na atividade de vocês é 5.000. Se eu tenho 100 aves, quantos metros quadrados de galpão eu vou precisar? Vocês lembram que era a mesma continha que eu mostrei para vocês lá para o frango de corte? Vocês já fizeram uma atividade dessa, é uma atividade de planejamento.
tá? Quantos metros quadrados eu vou precisar? Né? Então, é só fazer uma regrinha de 3. 100 vezes 1, né? Que é igual a 7 vezes metro quadrado. Então, 100 metro quadrado que vai ser igual a 100 dividido por 7. E aí eu tenho a quantidade de metros quadrados de galpão que eu vou precisar. Tranquilo, gente? É essa densidade aqui que vocês vão trabalhar no piso único, tá? De 7,1. No piso ripado eu posso trabalhar até com 9, tá? E no piso com fileira vertical, o de fileira vertical, aqui, ó, eu tenho as ripas, mas eu não tenho fechado aqui, é aberto. Então, eu trabalho com ripas mais altas, então a galinha tem um espaço embaixo e tem um espaço em cima. Aí eu consigo trabalhar com até por metro quadrado. Tá? Então, aqui, ó, um outro sistema de cage free, que é piso ripado, né? Fica todo mundo livre dentro do galpão, mas não tem acesso à área de pastejo. Ela só fica dentro do galpão, tá? Um outro sistema que a gente usa muito aqui no Brasil, gente, é o sistema caipira, tá? O que o caipira tem de diferente do cage free? Tudo aquilo que eu mostrei para vocês, densidade dentro do galpão, que é 7 aves por metro quadrado, quantidade de ninho, né? Um ninho para cada, uma boca de ninho para cada 5 aves, comedouro, bebedouro, tudo vai ficar dentro do galpão, tá? Porém, gente, quando a gente fala em sistema caipira, a gente tem que prever uma área de pastejo. O animal criado em sistema caipira, diferente do cage free, tá? Ele tem que pastejar, ele tem que ter espaço para caminhar, para comer grama, para comer inseto, para comer minhoca, tá? E a densidade que a gente trabalha de área de pastejo no caipira é de 0,5 metro quadrado por ave. Então, dentro do galpão, é 7 aves por metro quadrado, igual ao cage free, e fora do galpão, na área de pastejo, é 0,5 metro quadrado por ave, tá? A alimentação é a mesma coisa do cage free. Não pode ter ingredientes de origem animal, não pode usar óleo reciclado, que é aqueles óleos, né, já utilizados em outras frituras, não pode usar pigmentante sintético. O que é pigmentante sintético? Às vezes eu vou fazer uma ração para galinha de postura à base de sorgo, porque o sorgo está mais barato que o milho. Só que o sorgo não tem pigmentante. Se eu fizer a ração só à base de sorgo e farelo de soja, a gema, gente, ela vai sair quase que branca. Tá? Então, no mercado, muitas vezes, o que o pessoal usa? Eles fazem a ração com sorgo, mas coloca pigmentante sintético. Tem no mercado alguns pigmentantes que a gente coloca no ração. Então, vocês já vão ouvir falar aí mais para frente, tipo, Carofil Red, Carofil Yellow, tá? Esse Carofil é uma marca comercial de um pigmentante sintético. Você coloca na ração para dar cor para a ração e depois cor para a gema. Porque gema é característica nutricional. Quanto mais colorido for os alimentos, mais colorida vai ser a gema, tá? Mas dentro do sistema caipira não pode usar pigmentante sintético. Eu posso usar pigmentante natural. O que é um pigmentante natural? Por exemplo, óleo de urucum. O urucum, gente, ele pigmenta muito bem a ração e a gema, tá? Então, se você trabalhar dentro de um sistema, você quer que a tua gema fique mais colorida, você pode colocar, por exemplo, extrato de urucum. Sabe aquele urucum que a gente compra em pó no supermercado? 1,5% da ração de extrato de urucum deixa a gema bem pigmentada, tá? E também não posso usar os antibióticos promotores de crescimento, é a mesma coisa. Olha aqui a diferença do sistema caipira para o cage free. Cage free, todo mundo fica dentro do galpão solto. No caipira, o animal vai ter acesso à área de galpão e à área de pastejo, tá? Lembrando que aqui na área de pastejo eu tenho que garantir 0,5 metro quadrado para cada ave, para que ela tenha espaço para pastejar. Mesmo porque o método de pastejo da galinha é muito agressivo. A galinha, ela tende a pastejar, se você bota a galinha em alta concentração no lugar só, ela acaba com a área de pastejo. Vocês podem observar aqui, ó, nesse desenho, ó, que essa área aqui, ó, onde tem mais sombra, né, o piso está praticamente na terra, tá? E aí a gente tem outro, que esse daqui é mais usado na Europa,
tá? Que é o chamado free range. Free range, gente, é muito parecido com o caipira, né? Free range quer dizer, tem uma área livre Professor, para eu tenho uma pastejar. pergunta. Diga. A senhora estava falando sobre esse óleo que é colocado na ração para pigmentação da Narração. gema. Uhum. Mudando um pouco o foco, se eu aplicasse esse óleo num frango de corte, eu conseguiria consumir uma carne que teria a propriedade desse óleo? Você fala de deixar mais pigmentada? Mas, Não, assim, porque o consumo desse óleo o frango vai ter, eu estou falando do frango uhum. de corte. Você está falando do frango É, da linha de postura, eu falei do óleo de urucum, você está dizendo? isso. Né? Se E eu eu tô coloco o falando. óleo de urucum na ração do frango de corte, se eu consigo Isso, citar as propriedades do óleo de urucum no frango de corte. isso. Sim, já existem pesquisas que demonstram que se você colocar o óleo de urucum, o extrato de urucum na ração do frango de corte, você consegue ter carcaças do frango de corte mais amarelas. Sabe a pele mais amarelinha, igual do frango de frango caipira? Sim, sei. Você consegue melhorar a coloração da pele do frango de corte. Entendi. Tá? Agora, por exemplo, se eu tenho. Isso porque o óleo de urucum, né, a principal característica dele é pigmentação. Mas eu tenho aí óleos de outros tipos de plantas. Por exemplo, se eu tiver lá um óleo de semente de uva, que é que é um óleo que tem propriedades antioxidantes, eu posso melhorar a característica da carne do frango. Tá? Existem inúmeras pesquisas hoje em Interessante. dia com esses óleos vegetais, né? Que até chama de óleos essenciais, né? Então, assim, a gente consegue. Tem muita pessoa, Interessante. tá? Tranquilo? Certinho. Então tá, gente, o free range é muito parecido com o nosso caipira, só que ele é mais utilizado, assim, em países internacionais, na Europa, né? Qual que é a diferença do free range para o nosso caipira? É a mesma coisa, eu vou ter que ter galpão, ninho, comedouro, tudo certinho, igualzinho eu falei para vocês, tá? A única diferença do free range para o caipira é a densidade da área de pastejo, que lá eles podem trabalhar com uma densidade menor. Aqui no Brasil, a densidade da área de pastejo para o caipira é de 0,5 m² por ave. A do free range, gente, é de 0,19 m² por ave. Tá? Então é a única diferença. Mas o free range e sistema caipira é muito parecido, viu? Não tem muita diferença, não. Tá? Então, tanto no cage free, no caipira, no free range, no orgânico, né, dentro do galpão, o piso ele sempre vai ter que estar coberto com cama. E aí, para a cama, a gente vai poder usar os mesmos materiais que nós vimos lá para o frango de corte, né? Que é a maravalha. Vocês lembram o que era a maravalha? Aquela serragem grossa, né? Que eu falei para vocês que era um bom material para a cama. Pó de pinos ou casca de arroz. Aqui na nossa região, o que mais se usa é casca de arroz, né? Garantir os 15 centímetros de poleiro por ave, né? Então, vocês estão vendo assim que os sistemas eles são semelhantes, né? De acordo com algumas particularidades em relação a cada um deles. E os piquetes têm sempre que ser manejado, né? O que quer dizer manejo de piquete? Não deixar acabar, né? Então, é sempre importante, gente, que nós tenhamos piquetes vazios. Então, por que esses piquetes vazios? Para quando esse daqui baixar demais, eu passar a ave para o próximo. E deixar esse daqui vazio por pelo menos 30 dias para ele poder recuperar. Tá? Porque senão eu acabo com a área de pastejo. Isso daqui fica só no chão. Galinha é muito agressiva no pastejo. Tá? E é importante você ter isso daqui, porque não só pela expressão comportamento natural, porque aqui ela cisca, ela corre atrás de inseto, né? Ela toma banho de areia, mas quanto mais vegetação eu tenho aqui, mais inseto eu atraio, né? E os insetos são fonte de proteína para as galinhas, além de serem pigmentantes também. Então, elas extraem a pigmentação da área de pastejo,
ela extrai a pigmentação da minhoca, ela extrai a pigmentação dos insetos, e é por isso que o ovo caipira, gente, é muito mais alaranjado do que um ovo de granja, né? Porque a galinha caipira, ela tem acesso a essa área de pastejo e ela acaba consumindo muitos ingredientes bem pigmentados, tá? Professora, mas eu posso fazer um ovo de granja tão pigmentado quanto um ovo caipira? Posso, é só eu colocar a pigmentação na ração, tá? Se eu colocar bastante pigmento na ração, ele vai sair bem alaranjado. Bom? É a alimentação que faz a cor da gema. O sistema orgânico, tá? O que difere o orgânico do caipira? Tudo que eu disse. Densidade de criação, ninho, né? Como que alimenta, área de pastejo, é tudo a mesma coisa. Principal diferença do orgânico para o caipira. No orgânico, gente, 80% da ração tem que ser produzida com alimento orgânico. E aí é um gargalo do orgânico aqui no Brasil, né? Para eu produzir o meu frango, para eu produzir meu ovo como orgânico, a ração dele tem que ser feita com milho orgânico e não pode ser transgênico. Aí você já vê que é um problema bem grande aqui no Brasil, né? Porque o milho, ele tem reprodução eólica, vocês lembram disso, né? Através do vento, né? Então, para eu garantir que aquela produção não é transgênica, eu tenho que produzir aquele milho a quilômetros de distância de uma produção transgênica, né? Produzir milho e soja orgânica. Hoje em dia é muito difícil. Vocês veem que a gente usa muito defensivo agrícola, né? Então, isso acaba encarecendo demais o sistema. São poucos os produtores de milho e de soja orgânica no Brasil. Consequentemente, são pouquíssimos os produtores de ovos e de frango orgânico no Brasil. Tá? Então, eu só posso usar produto convencional, produzido de maneira convencional, até 20% da formulação. Os outros 80% tem que ser orgânico, tá? Como eu disse, orgânico e não pode ser transgênico, tá? Além disso, para eu vender meu produto como orgânico, não é eu chegar e falar é orgânico, tá? Para meu produto chegar como orgânico lá no supermercado, eu tenho que ter autorização de uma certificadora. O que são certificadoras? São empresas, tá? Que possuem técnicos que vão até minha propriedade, lá eles me dão todas as normas que devem ser cumpridas para que eu possa comercializar meu produto como orgânico, e de tempos em tempos eles passam para fiscalizar a minha propriedade. Se a minha propriedade estiver conforme com tudo aquilo que precisa ser utilizado, ele me dá um selo, e esse selo vai para o meu produto, atestando que o meu produto é orgânico. Então, carne e ovos orgânicos só chegam nos mercados, né, se eles tiverem essa certificação, né, das empresas de que elas são orgânicas, né? Então, nós temos algumas empresas aí, né, tem a Human Certified, né, que é uma das empresas que fazem essa certificação, tem a Ecovida, né, tem a Associação dos Produtores de Biodinâmica, sabe? São empresas que fazem esse processo de certificação, tá? Então, muitas vezes, aquele cara que chega lá na feira e fala assim, não, estou vendendo ovo orgânico, mas, na verdade, o ovo dele é produzido como uma galinha caipira, ele não é um ovo orgânico. A gente sabe que na galinha caipira, mesmo por mais que seja uma galinha caipira criada sem nenhuma tecnologia, aquela criada da roça, a gente dá milho para ela, que é produzido de forma convencional, né? A gente não se tem controle da origem da água. Então, caipira é uma coisa. Para eu criar e vender como caipira, eu não preciso dar alimento orgânico. Agora, para eu vender como orgânico, eu preciso dar alimento orgânico. Ok, gente? E aí, aquele cara que me fornece os ingredientes da ração, ele também tem que ser certificado. Então, é toda uma cadeia. Não posso usar promotor de crescimento, não posso debicar da mesma forma que a gente viu, né? E se tem um investimento muito maior. Esses tempos atrás, na mesma vez que eu fui lá no Carrefour, eu devia ter colocado as fotos, é que eu não consegui achar. Eu não lembro onde eu guardei. Mas eu fui fotografando. Lá, você chega lá, você quer comprar ovo convencional? Tem ovo convencional.
Você quer comprar ovo caipira? Tem ovo caipira, mas tudo certificado, viu, gente? Tem lá o ovo caipira. Você quer comprar o orgânico? Tem lá o orgânico, tá? Só que, por exemplo, você sai do convencional, 4,50 a dúzia. Você vai pro caipira, eles já te vendiam a R$ 13 10 ovos. Você vai pro orgânico, tá? Era quase R$ 18 10 ovos orgânicos, né? E por quê? É mais caro realmente produzir. Só que como é mais difícil, na hora que chega no mercado, esse produto vai ter que ter o maior valor agregado, tá? E aqui, gente, eu coloquei nessa tabela, tá? Tudo que vocês vão precisar para poder fazer a atividade de vocês, tá? Então, aqui, comedouros, a criação em piso, tá? Tanto para criação em piso, daqui vocês vão poder usar tanto para criação em piso quanto para criação da gaiola. Então, comedouro, se o comedouro é tipo calha, tá? Nós temos que garantir pelo menos 10 centímetros por ave. Se eu tenho 100 aves, eu tenho que garantir 1.000 centímetros de comedouro por ave. Tá? Então, é só essas continhas que vocês vão me fazer lá no planejamento. Se no sistema de piso vocês vão usar comedor tubular, que é aquele que a gente tem lá no IF, tem a bandeja vermelha e o tubo, a gente usa um comedouro tubular. Cadê meu apontador? A gente usa um comedouro tubular para cada 40 aves. Bebedouro. Se nós formos usarmos bebedouros tipo calha, para cada ave, uma ave, eu tenho que garantir 2,5 centímetros. Se eu tenho 100 aves, eu vou ter que garantir 250 centímetros. Bebedouro pendular. É um bebedouro para cada 80 aves. O nipple é um bico de nipple para cada 10 aves. Ninhos. Ninho simples. É uma boca de ninho para cada 5 aves, né? Densidade no piso. Se eu for criar no piso, a densidade de piso único, que é aquele que não é ripado, né? Eu vou ter que garantir pelo menos 7,1 aves para cada metro quadrado. No piso ripado, 9,1 aves por metro quadrado, né? Nos puledos, na fase de recria, 7,5 por ave, na fase de produção, 15 centímetros por ave. Área de pastejo, só vai usar o sistema caipira e free range, os outros sistemas não têm acesso à área de pastejo, né? É meio quadrado por ave, né? E 0,19 quadrados por ave. Como eu disse lá atrás, densidade de gaiola, né? No Brasil não tem legislação específica para falar quantos centímetros quadrados que eu tenho que deixar por galinha. Mas a gente tem algumas recomendações, tá? Qual que é a recomendação? Se for galinha branca, 365 centímetros quadrados por ave, tá? Se for galinha vermelha, 450 centímetros quadrados por ave. Como que vocês vão fazer essa continha? Lá na atividade de vocês. Então, vamos supor que eu tenha dado lá na atividade que vocês têm 100 galinhas para criar, tá? Quantas gaiolas vocês vão precisar para criar as 100 galinhas? Primeiro passo que vocês vão ter que fazer, descobrir quanto de área que vocês vão precisar. Eu não disse ali que vocês vão precisar de 300, vamos supor que sejam galinhas brancas, tá? 365 centímetros quadrados para cada uma galinha? É isso, não é? 365 centímetros quadrados para cada ave branca. Então, são 365 centímetros para uma ave. Se eu tiver 100 galinhas, quantos centímetros quadrados eu vou precisar? Alguém faz essa continha para mim? 365 vezes 100. 3.650. Então, eu vou precisar de 3.650 centímetros quadrados totais, ok? Horrível desenhar aqui, viu, gente? 3.650 centímetros quadrados totais.
Mas 3.650 centímetros quadrados totais são quantas gaiolas? Quanto que mede uma gaiola padrão que eu mostrei lá para vocês? Lembra que eu fiz o desenho? Falei assim, a gaiola, gente, ela mede, em média, quantos centímetros quadrados? Ela tinha 50 de largura por 50 de comprimento. Qual que é a área dessa gaiola? Ó, é 36.500, não é? Confere aí para mim. É 365 entra 2 zeros, né? É isso mesmo? É isso mesmo, né? É. Então tá. Aí eu mostrei lá fora que, em média, uma gaiola ela tem 50 por 50. Qual que é a área dessa gaiola? Nós medimos lá atrás. 2.500. Muito bem. Era 2.500. Uma gaiola. Então, se para uma gaiola eu preciso de 2.500, eu tô igual aquele cara do Jornal Nacional apresentando as eleições dos Estados Unidos, nos desenhos dele. Um pouquinho pior. Se para uma gaiola eu preciso de 2.500 centímetros quadrados, eu tenho 36.500 centímetros quadrados. O que é importante, viu, gente, na hora de montar as regrinhas de 3, para vocês não errarem, é sempre colocar em cima e embaixo as mesmas unidades, né? Centímetro quadrado com centímetro quadrado, ave com ave, né? Quantidade de comedor com quantidade de comedor, sempre tem que estar assim, ó, na mesma linha, que aí vocês não erram a regrinha de 3 de jeito nenhum, tá? Então, x vai ser igual aos 36.500 dividido por 2.500. Assim a gente vai ter o número de gaiolas. Né? 2.500 é cada gaiola. Então, dividam aí para mim os 36.500. Vou botar só o resultado, que é difícil. 36.500 dividido por 2.500, que aí nós vamos ter o número de gaiolas. Dá 14. 14 gaiolas. Muito bem. O meu deu 14,6. 6. Então pode arredondar para 15, tá? Porque senão vai faltar. Tá bom, gente? Entenderam, pessoal? Então, lá na atividade, primeiro, vocês vão ver quantos centímetros quadrados vocês vão precisar, tá? Depois, vocês dividem por 2.500, que é a medida média em centímetros quadrados de uma gaiola. Aí vocês acham o número de gaiola. Ok? Alguma dúvida? Não, tem não. Então, Só na hora de fazer a atividade mesmo. aí vocês podem me perguntar. Assim que eu for podendo, eu vou respondendo. Tranquilo até aqui, ó? Eu não terminei, viu, gente? Tranquilo. Essa é da primeira parte. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou interromper a gravação, porque aí ele vai gerar